E agora, para apresentar o case Construções Sustentáveis, o que dá para fazer? Convidamos o arquiteto do Senado Federal, senhor Mário Hermes Stanziona Vidiano. Senhor Mário é arquiteto formado e pós-graduado pela Universidade de Brasília. É especialista em construções sustentáveis com diversas publicações e premiações na área. É o idealizador do programa Carbono Menos do Senado Federal. Atualmente exerce o cargo de chefe do Serviço de Planejamento e Projetos Especiais no Interleges. Aqui embaixo. Ainda não? Alô? Opa, agora sim. Boa tarde a todos. Me foi colocada essa interessante pergunta como tema para a palestra de hoje. E para nós tentarmos respondê-la, eu gostaria de convidar vocês para conhecer algumas pessoas e alguns projetos, algumas construções sustentáveis pelo mundo. Esse é o Queré. O Queré, quando jovem, com 7 anos de idade, ele foi mandado de sua cidade natal, a pequenina Gando, em Burkina Faso, a estudar. Ele foi a primeira criança dessa localidade, nesse país, a ter uma educação formal. O Queré se formou em arquitetura, abriu um escritório na Alemanha, e mesmo antes dele formar, ele montou uma fundação que tem um nome complicado em alemão, né? Aliás, todo alemão é complicado, mas que quer dizer o seguinte: tijolos para Gando. Então, ele montou essa fundação e o seu primeiro projeto foi essa escola. Uma premiada escola na sua cidade natal, o Gando Primary School, no qual recebeu vários prêmios internacionais, inclusive o HCAM e o prêmio da Houssing Foundation. O Queré também fez vários outros projetos, dentre eles essa clínica lá na cidade de Gando também, que eu gosto muito desse projeto. Porque, vejam bem, olha a simplicidade dessa arquitetura. Um quarto de hospital que é mais confortável que muitos dos hotéis que a gente tem por aqui do nosso lado ocidental, né? Essa simplicidade é refletida na arquitetura que ele trouxe, como, por exemplo, o pré-direito alto, no qual o ar quente ele é sugado para cima e, através de aberturas no forro, esse ar quente vai para o exterior. E a entrada de sol. Percebam a insolação que chega ao quarto e traz a esterilização natural feita pelo sol. De Burkina Faso, nós voltamos para o Brasil e vamos conhecer o trabalho do querido Lelé, nosso grande arquiteto, João Figueiras Lima, que trouxe para a arquitetura todo o conceito, a conceituação de fazer uma arquitetura adaptada ao clima, mas principalmente voltado para as pessoas. Esse foi um dos últimos grandes projetos do Lelé, o Hospital do Rio de Janeiro, da Rede Sara. Ele é o projetista, o arquiteto de todos os hospitais da rede. E nesse projeto ele soube aliar os recursos passivos da arquitetura com os recursos mecânicos, porque é um projeto muito grande. Do Rio de Janeiro, nós vamos para Bangladesh. E lá vamos conhecer o trabalho da Anna Hering. É uma arquiteta austríaca que traduziu nos seus projetos a excelência de trazer a arquitetura para as pessoas e feita pelas pessoas. A arquitetura em bambu desse projeto, que é
é um centro de treinamento, é um centro técnico de treinamento em energia. Então, a arquitetura desse projeto ela é toda em bambu e terra. E o interessante é que o bambu, como tem uma durabilidade curta, todo o projeto, a concepção da arquitetura era feita para haver a substituição, haver a troca do material. Então, a comunidade participou da execução da obra e da manutenção da obra. De Bangladesh, a gente vai para o Malawi, um outro país na África, e vamos conhecer o trabalho desse grupo de arquitetos, o Mass Design Group, que tem uma atuação muito grande também com arquitetura sustentável e comunitária, e esse projeto de uma maternidade, no qual a distribuição espacial dos edifícios visa principalmente a arquitetura bioclimática com a climatização natural e o fornecimento de um ambiente de acolhimento às mães grávidas. Do Malawi, a gente vem para o Equador e vamos conhecer o trabalho desses arquitetos, Martinez e Toruela, que construíram num tempo recorde, em poucos meses, um conjunto de mais de 15 mil metros quadrados, todo pré-fabricado, com esse hospital em que os blocos, os 21 blocos, são escalonados, formando pátios. Pátios no qual a iluminação e a ventilação natural abastecem todos os ambientes. Bom, o que esses projetos têm em comum? Claro, a primeira coisa, que são todos edifícios públicos. Tá? Mas eles têm outros predicados que eu vou falar para vocês. Primeiro, uma arquitetura voltada para uma transformação econômica, social e cultural da sociedade. Segundo, o foco nas pessoas. Terceiro, arquitetura tropical adaptada ao clima. Então, nós estamos vendo essa região amarela aí, que é a região entre os trópicos, né? Todos esses projetos estão nessa região do qual o clima quente, ou clima quente seco, ou clima quente úmido, interfere muito no desempenho climático e energético do conforto das edificações. E o quarto, o fruto de um bom projeto. Bom, o que é um bom projeto? Isso é uma pergunta que eu venho fazendo, e a atuação como arquiteto me proporcionou uma grande oportunidade de testar algumas dessas técnicas e outras num projeto que nós desenvolvemos lá no Senado Federal, que é o Viveiro, que foi um projeto desenvolvido para atender uma demanda da área de jardinagem. O Senado tem cerca de 150 mil metros quadrados de área ajardinada, né? Então, precisava ter uma estrutura que pudesse produzir as mudas para atender esse ajardinamento, mas também surgiu em função de uma ideia que se teve, o Grupo Senado Verde, do qual eu faço parte desde 2007 foi criado esse grupo, que era encontrar uma maneira de reduzir a nossa pegada. E a ideia que vingou, foi o plantio de árvores, a absorção do gás carbônico através do plantio de árvores. Esse projeto do Viveiro, ele tem algumas particularidades, né? Como, por exemplo, a climatização passiva. Vocês estão vendo aqui o lado da estufa do viveiro. Cadê a luz? A luzinha não está. A estufa, que é voltado para o norte, recebe uma insolação direta, e fizemos um mecanismo
natural de climatização dessa estufa para reduzir um pouco a temperatura, que ela permanecesse entre os 28 e 30 graus. E aí foi plantado essa espécie a bucha, que é uma trepadeira de crescimento rápido, né? Que foi capaz, então, de, através de podas sucessivas, fazer esse controle. Usamos também o recurso de recursos locais, de material, como esses tijolos. Esses tijolos foram todos feitos na obra, através de um processo chamado de solo-cimento. O que é o solo-cimento? É fazer o tijolinho prensado com uma máquina especial, que é um pouquinho de água, um pouquinho de cimento e a terra. Você prensa esse tijolo, coloca ele para secar à sombra, né? E aí você evita, nesse processo, todo o gasto de energia que é a confecção de um tijolo normal, que usa carvão vegetal e outras coisas, né? Transportes para trazer esse tijolo da olaria para o local e etc. Usamos também materiais renováveis, como a madeira de reflorestamento. A madeira, nesse caso, foi eucalipto, né? A madeira tem uma grande vantagem quando ela é feita ou de reflorestamento ou de extração controlada na natureza. Temos lá também o gerenciamento local dos resíduos sólidos, através de uma composteira, uma grande composteira. Todos os resíduos vegetais e orgânicos do Senado são levados para essa composteira e são tratados lá. Ali é feito, então, a transformação do resíduo orgânico em composto, que é usado ali na produção de árvores e das mudas. Temos também lá uma pequena estação fotovoltaica, que tem a primazia junto com a Embaixada da Itália e a Embrapa. Esses três foram as primeiras instalações de Brasília interligadas à rede, feitas aqui na capital. Temos um sistema de aproveitamento de água da chuva e temos também essa outra técnica, que é uma técnica de arquitetura da terra, chamada de superadobe. O superadobe é o enchimento desses grandes sacos com terra. Você enche o saco com terra e aí bate essa terra e ali você tem uma parede de alta resistência, né, e que usa a terra retirada do local das escavações. Tivemos também o reuso de vidros. Esses vidros aí foram retirados do Salão Verde e reutilizados lá. Foi feito um redesenho da fachada da estufa para receber esses vidros. Temos um trabalho de pesquisa com materiais alternativos. Aí vocês estão vendo o tubo de papelão, né, retirado da gráfica, e esses tubos, então, montaram uma estrutura de sustentação do telhado. Temos também uma pesquisa com sistemas construtivos inovadores. Aí estamos mostrando a união de uma parede de alvenaria com o pilar de madeira. São dois materiais que trabalham de forma diferente, né? Então, eles levam esse perfil metálico. E temos, por fim, o projeto Carbono Menos, que foi um projeto que foi gerado lá naquele início, lá em 2007, que é a ideia de fazer a mitigação, a redução da nossa pegada ecológica através da eliminação do gás carbônico. Como é que é feito isso? Foi feito um plano, que é o PAGE, o Plano de Absorção de Gases de Efeito Estufa. Nesse plano, então, foram levantadas as principais emissões de gás carbônico da instituição. Vocês estão vendo esse gráficozinho aí, que em vermelho é energia,
A água não está aparecendo, mas é esse 0,08%. Aí a gente tem o azul é o papel, o verde é o combustível e o roxo é passagens aéreas. Então, as 5 principais fontes de emissões de gás carbônico do Senado foram levantadas numa pesquisa que durou 1 ano e meio. E, então, a partir do levantamento das emissões, a gente pôde traçar, planejar como que seria feita essa absorção e planejar uma maneira eficiente de plantar as árvores para fazer essa absorção. Então, o projeto Carbono Menos é isso. É plantar árvores, produzir e plantar árvores para absorver o gás carbônico que é emitido emitido pelo uso da corrente das funções do edifício, né? da instituição como um todo. Mas a gente tinha um desafio extra, que era saber a quantidade de gás carbônico que cada árvore podia absorver. E aí fomos à literatura e descobrimos números assim bastante diversos. Porque o que existia na literatura era muita coisa voltada ao plantio de árvores de reflorestamento, para a produção de papel. Então, nós tivemos que fazer outra pesquisa, que foi levantar qual era o valor que nós iríamos usar nesse plano. E aí, então, fizemos um levantamento das mais de 2.000 árvores do nosso parque. Medimos copa, medimos tronco, estimamos a idade da árvore, e com esses dados pudemos, então, levantar um dado crucial para o nosso cálculo, que era quanto cada árvore que estávamos plantando iria absorver. Chegamos aí nesse valor de 24,1 kg de gás carbônico por ano por árvore. Bom, o que nós podemos fazer ainda? O que falta, né, nisso tudo? Já vimos modelos, conhecemos projetos, vimos todo esse nosso esforço. Então, a nossa busca continua. Tá? A nossa busca continua. E eu apresento a vocês mais algumas considerações que vão servir para esse nosso futuro, para essa nossa busca que não termina. A primeira é a necessidade de mudança. A segunda na verdade, o primeiro aí, né? É acabar com os achismos. O que é o achismo? O achismo é o seguinte, é você chegar numa solução sem fazer um estudo empírico que seja dessa solução. É você escutar alguém dizer que em Brasília não dá para aproveitar a água da chuva, porque chove só 6 meses e os outros 6 meses não chove. Não, mexe com isso não, porque fulano disse lá no artigo que ele escreveu que a água da chuva não é uma boa solução para uma cidade como Brasília. Será que isso é verdade? Vamos só passar aqui uma experiência. Vocês estão vendo um gráficozinho que é o gráfico pluviométrico aqui para Brasília, já com a perspectiva de absorção, de uso, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que 6 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, outubro, novembro e dezembro, tem chuvas fortes ou muito fortes. Sobra a água da chuva para qualquer sistema de aproveitamento. Nós temos aí outros 3 meses que chove médio ou chove pouco. Então, se você tem os seus reservatórios cheios, que sobraram da época que choveu muito, e você tenha umas chuvas, 3 ou 4 chuvas ao mês, reabastecendo esse reservatório, você tem outros 3 meses que você pode considerar que você vai ter água da chuva tranquilamente para ser usada. E você só tem, então, 3 meses
que não são tão bons, né? Que, na verdade, não chove nada ou quase nada, e que aí você estaria comprando água do concessionário, né? E pagando por ela. Então, você tem 9 meses do ano que você tem autonomia, ou quase autonomia, e tem só 3 meses que você vai precisar comprar, né? Então, essa é a realidade. E nós, como gestores, quando vamos apresentar ao ordenador de despesa uma proposta, uma análise, nós temos obrigação de não colocar o sentimento do eu acho. Temos obrigação de fazer os cálculos do retorno do investimento para apresentar uma solução coerente. Olha, aproveitar a água da chuva aqui em Brasília, vamos ter um retorno de 5 anos, um payback de 5 anos. Isso é bom? Isso é ruim? Quem vai decidir é o ordenador de despesa. A nossa obrigação como técnico é apresentar a solução. A segunda sugestão, o segundo caminho de mudança é mudar a forma de contratação dos projetos. Nós temos aqui um exemplo primoroso que está sendo feito pelo colega arquiteto Gilson Paranhos, à frente da CODAB, que instituiu a obrigatoriedade de que todos os projetos das instituições públicas que estão sob a responsabilidade da CODAB sejam feitos através de concurso público. Ele promoveu uma verdadeira revolução que está surtindo um grande efeito. Essa é uma solução muito inteligente, segura em termos jurídicos, barata, justa. Por que justa? Porque você pode estipular um valor justo pelo pagamento do projeto e colocar esse valor como sendo o teto. Não há leilão, não há pregão, não há concorrência, há um concurso de qualidade do qual o profissional é remunerado pelo aquele projeto. E você tem a qualidade elevada do nível dos projetos, porque você tem arquitetos do Brasil todo concorrendo, e aí você tem uma elevação da qualidade final desse projeto. Aí nós estamos vendo dois dos projetos válidos, ele tem mais de uma dezena já, no portfólio da CODAB, que é um centro de ensino fundamental e um centro de ensino infantil. O terceiro paradigma, né, que é a mudança dos paradigmas conceituais dos projetos. O que é isso, gente? É mudar a maneira como a gente vê o que é importante num projeto, o que é fundamental a ser feito. Esse prédio é um exemplo claro disso. Centro Georges Pompidou, na França, um projeto da década de 1970, causou um alvoroço na época, é fruto de um concurso público, inclusive, tá? Foi escolhido num concurso público, no qual é feita uma arquitetura explícita, que nós chamamos. O que é arquitetura explícita? Você não gasta recurso para esconder o que está sendo colocado. Nesse caso, toda a estrutura e todas as tubulações. Aqui um outro nosso exemplo, Tupiniquim, lá do Viveiro. Também adotamos esse princípio, não gastar nada de recurso para esconder tubulação, para esconder estrutura. Então, essa é uma mudança de paradigma de projeto. Você tem um projeto no qual os recursos são utilizados no que realmente faz sentido, no que realmente vai te trazer benefícios. Um outro exemplo de mudança de paradigma de projeto, eu trago aqui 2 exemplos do paisagismo, que é o que nós chamamos de minimalismo, né? É você conseguir um resultado espacial ou estético colocando poucos elementos, só os elementos essenciais que traduzam aquilo que você quer na filosofia de projeto. Um exemplo é esse jardim japonês, no qual você tem basicamente 3 elementos, né? A areia, o musgo e a pedra. Tá, isso compõe um jardim e cumpre com o objetivo que é você ter a ocupação estética de um espaço. Nós temos um outro exemplo, que é um exemplo feito pelo paisagista Érico, lá do Senado, que é também um jardim minimalista que você tem
3 elementos, o forro contrastando com a pedra, contrastando com a outra planta lá no fundo. O quarto mecanismo de mudança é a inovação. A inovação foi falada aqui por várias vezes ao longo aqui do nosso dia. A gente teve o exemplo da instalação fotovoltaica do TCU, a gente tem também o exemplo dos que podem ser considerados pioneiros em Brasília, de instalar usinas fotovoltaicas, que foi o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, que construiu essa usina pegando todo o edifício anexo dele. Então, foi uma inovação importante. Nós temos esse outro exemplo também lá no Senado, que é uma agrofloresta urbana. O que é a agrofloresta? A agrofloresta é um conjunto de elementos vegetais no qual você pode extrair algum benefício. Nesse caso, é um pomar. As árvores frutíferas convivem com as árvores ornamentais, né? E restos de paisagismo, inclusive, plantas que são recusadas do paisagismo vão para aí, até para serem tratadas, e aí você tem aquele ambiente que é um ambiente de convívio do qual a biodiversidade ela é incentivada. E temos o exemplo, novamente um exemplo, do grande inovador, do grande arquiteto inovador brasileiro, o Lelé, né, que durante toda a sua carreira foi ousado em propor soluções no qual a arquitetura pudesse refletir as necessidades das pessoas. Nós estamos vendo aí o Memorial Darcy Ribeiro, e observem aí a cúpula, que é a cúpula e que tem o impacto visual principal do prédio. Ele é, na verdade, uma estrutura desenvolvida para captar o ar quente e retirar o ar quente através de um exaustor eólico, retirar esse ar quente do interior. E aí, retornando ao início da nossa pergunta-chave, né, arquitetura sustentável, o que dá para fazer, coloco essa outra pergunta, que é: nós temos limite? Ou seja, podemos fazer tudo, mas precisamos estabelecer esse limite? Temos um limite? Não temos limite para a mudança. Gostaria de colocar para vocês o livro que nós estamos publicando, está no Prelo. Esse livro ele está reunindo mais ou menos uma linha de raciocínio dessa filosofia do que é um bom projeto de arquitetura sustentável. Então, nós estamos tentando reunir nessa publicação conceitos e exemplos. Esses exemplos que foram apresentados aqui são exemplos retirados do livro. Então, a ideia é tentar, nessa sequência, nessa busca pela excelência de projetos, conseguir reunir qualidade na nossa arquitetura. Porque eu acho que a resposta, então, para essa interessante pergunta do que dá para fazer é ter uma boa arquitetura. Gostaria de deixar aqui uma outra mensagem para vocês, que é que nós estamos à disposição para, inclusive, quem tiver interesse em trabalhar a questão das emissões de gás carbônico dos seus órgãos. Nós estamos com essa expertise, com esse material que vai ser disponibilizado, inclusive, ano que vem, na forma de um outro livro, né, que vai ser um compêndio dessa pesquisa, como foi realizada a pesquisa e qual é o mecanismo que vocês podem, nas suas instituições, estudar a questão das emissões de gás carbônico e fazer um planejamento para a absorção, a mitigação dessas emissões. Muito obrigado a todos. Boa tarde.